Agora a gente muda de assunto para falar um pouquinho sobre saúde e alimentação. Certamente você já foi no mercado e encontrou aqueles produtos Diet Light, mas você sabe qual é a diferença entre esses produtos? É o que a gente conversa agora com o nutricionista Adriano Lenz. Muito boa tarde, muito bem-vindo, Adriano. Obrigado. Começar explicando então, qual a diferença entre Diet Light? O que significa cada um? Bom, isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade e realmente a legislação é simples, mas não está explicada para nós. O Diet, ele é aquele produto que está isento de algum ingrediente que naturalmente estaria presente na fórmula. Por exemplo, eu uso açúcar para fazer um pão. Então, se eu tirar o açúcar, esse pão está Diet. Mas, se eu tirar o sal, ele também poderia ser chamado de Diet para sal. E isso aí acaba ficando um pouco confuso, né? A indústria tem essa permissão para usar o termo Diet para a retirada completa de qualquer ingrediente. Não precisa ser obrigatoriamente o açúcar. A gente acaba usando mais o açúcar e acabou virando moda. Diet se associa automaticamente a não tem açúcar, mas não é obrigatório. Você pode encontrar, é pouco comum, mas você pode encontrar algum produto que diga Diet e seja Diet para algum outro ingrediente. Seja Diet para um exemplo do sal, por exemplo. Olha, esse pão, a receita natural de um pão vai sal. Nós tiramos todo, não vai nada. Eu poderia dizer que ele é Diet para sal. Mas tem que estar escrito no rótulo. Mas tem que estar escrito no rótulo que ele é Diet e o para quê. Né? O que foi tirado daquela receita. E para a pessoa saber, tem que ler os ingredientes, na verdade. Não tem o Diet para sal, Diet para açúcar. O Diet, ele acaba tendo a descrição. Tem que ter, além da lista de ingredientes, tem que haver sim a descrição. Ele é Diet e ele tem uma isenção de açúcar. Ele teve a isenção do sal. Ele tem que ter essa explicação. O Light é a redução. Eu tive redução de 30% ou mais de algum ingrediente. O mais clássico que a gente tem é a gordura, né? Então eu reduzi a quantidade de gordura que tinha num molho pronto, por exemplo. Olha, esse molho tinha 10 gramas de gordura, agora ele tem 5, tem a metade. Essa fórmula nova que eu, empresa, fiz. Então eu vou chamá-lo de Light. Essa versão nova que nós fizemos é Light para gordura. Um exemplo bem comum são os requeijões, que a gente encontra, né? Requeijão comum e o light. E aí ele diz light, tantos por cento menos de gordura. É verdade. Mas ele cai na mesma questão da legislação do Diet. Ele não precisaria ser obrigatoriamente para gordura. Poderia ser um produto light, e isso a gente vê no mercado com mais facilidade para o sal. Produtos com redução de sódio dizem light, redução de tantos por cento de sódio. Se eu tirar 30% ou mais do ingrediente que naturalmente teria naquela comida, eu posso dizer que ele é light, mas eu, empresa, tenho que explicar para ti, consumidor, ele é light do quê? De gordura, de sal, de carboidrato, de proteína. Eu posso ter reduzido qualquer ingrediente, mas eu tenho que explicar. E o Diet eu posso ter zerado qualquer ingrediente, mas eu tenho que explicar. Então isso é importante, as pessoas às vezes se preocupam, mas se eu não lembrar de toda essa explicação, você não precisa decorar, porque tem que estar escrito. No momento que apareceu o Diet ou que apareceu o Light, ele vai ter que estar escrito também, ele é Light para quê? E aí vai dizer do lado, redução de gordura, que é o mais comum. Ou no caso do Diet, redução de açúcar, zerei o açúcar, né? Tirei completamente. Hoje a gente tem visto até uma nomenclatura diferente para facilitar para as pessoas. A indústria tem por conta própria se autorregulado e tem botado o quê? O zero, o termo zero. Zero açúcar, zero glúten, zero lactose, que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Fica mais simples o rótulo de entender, e os rótulos brasileiros estão passando por uma reformulação. Ainda não bateu-se o martelo como eles vão ficar, mas eles são confusos, os nossos rótulos. Muitas vezes são muito pequenas as letras, de difícil leitura. Tanto que tu vê que a maioria das pessoas tem o mau hábito de ir no mercado e fazer o quê? Eu gosto desse produto, põe no carrinho. Não para ler o que está comprando. Exatamente. E normalmente quem compra o produto Diet são os diabéticos, né? Mas ele é indicado, é um
um produto indicado para qualquer pessoa, a pessoa que está querendo emagrecer, por exemplo, vai lá e compra o Diet. Adianta? Sim e não. O Diet, ele não necessariamente tem redução de caloria. Isso também é importante lembrar. Eu posso ter leite condensado. O leite condensado Diet, ele não tem açúcar, mas a indústria tira o açúcar e coloca outros carboidratos no lugar, como maltodextrina, que são carboidratos bastante pesados e mantém aquele leite condensado com valor calórico altíssimo. Ele sai apenas isento do açúcar. As geleias, por exemplo, geleias de fruta Diet, muitas têm espessantes e carboidrato adicionada, outras têm só o adoçante, mas também não é um produto reduzido em calorias. Então, tem que cuidar, tem que ter o cuidado, e o paciente diabético faz muito esse erro também. Então como o leite condensado é Diet, eu posso comer a lata toda. De um ponto de vista calórico, é a mesma coisa que está comendo a do comum. Você está fazendo um triste engano, você está fazendo um terrível erro, porque é um valor calórico extremamente alto e está correto pela legislação. O Diet não precisa ter redução de caloria, ele tem que só estar isento de algum ingrediente. Se eu tirar o sal do produto e disser que ele não tem sal, nem por isso ele vai me emagrecer. O Light, como ele tem que ter redução de algum macronutriente primariamente, né, o mais clássico é a gordura, ele acaba geralmente tendo menos caloria também. O que não quer dizer que vai emagrecer, porque às vezes o menos caloria sacia menos, eu como um pouco mais. Aquele que eu comeria um pedaço, talvez agora eu como um pedaço e meio da pizza light, da lasanha light. Então é importante ter um planejamento alimentar. Isso é o mais importante sempre na nutrição, né? Planejar o que você vai comer antes de comer, não chegar com fome e comer. Mas, então, para os diabéticos, claro que não pode exagerar, mas o produto que tem que ser consumido é o Diet. Sim, é o zero açúcar. É o que tem isenção do açúcar, que pode estar escrito Diet ou zero. A indústria também pode usar a terminologia zero açúcar, que é até mais fácil muitas vezes. E quais seriam as dicas assim, gerais para a população? Você especificou bem o que é o Diet, o que é o Light, e agora na hora de comprar de lá, como é que tem que fazer? Procure, que é o que nós falamos cada vez mais em nutrição, principalmente na parte de genética nutricional, procure comer aquilo, a gente brinca, aquilo que seus avós e bisavós comiam. Coma comida de verdade. Isso é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde. Quanto menos ultraprocessado, menos veio a bolachinha empacotada no pacote, aí tu vai lá ver que ela dura 2 anos, que comida normal que você encontra, que você faz dentro de casa, um arroz, um feijão que dura 2 anos. A comida tem que apodrecer, ela tem que estragar. Se ela não apodrece, ela não estraga, é sinal que ela está cheia de químico. Você mais está comendo químico do que comida. Então a gente recomenda-se cada vez mais que as pessoas voltem a comer carne, arroz, feijão, comida. Fiz a minha massa, ou fiz o meu risoto, mas pelo menos eu fiz comida. Eu sei como foi feito, diferente do pedir ou comprar o produto pronto, congelado. Hoje tem alguns congelados saudáveis, né? A indústria também está tentando se adaptar e trazer isso para nós. Eles são um pouco mais caros, mas começa a ter essa opção. Mas como via de regra a gente brinca, como aquilo que a sua avó e seu bisavô comeriam, aquilo que eles reconheceriam na mesa. E os rótulos é um exemplo clássico, né? Tu começa a ler os rótulos, tu toma um susto. É um nome químico atrás do outro. E tu diz, mas eu vim comprar comida, eu não vim trabalhar com laboratório de química. E lembrando que a gente estava falando antes em açúcar, né? As frutas, elas também têm um pouco de açúcar, né? Sim. Explica um pouquinho quais são as frutas que têm mais açúcar, os diabéticos também podem comer essas frutas? Perfeito. A fruta e a frutose, que é o açúcar das frutas, em excesso, em grandes quantidades, ele é altamente tóxico para o fígado. E é extremamente comum nós vermos no paciente com sobrepeso e principalmente nos pacientes diabéticos tipo 2, que é aquele mais clássico, que a pessoa fica diabética ao longo da vida, eles também terem esteatose hepática, que é gordura no fígado. Isso muito é causado pelo consumo excessivo de açúcar e da frutose, tanto vinda das frutas quanto do açúcar. Não é para a gente parar de comer frutas, mas é para nós voltarmos de novo para o saudável. Eu vou comer a fruta, não vou tomar suco de fruta. O suco, principalmente de frutas como laranja, uva, eu pego o concentrado da fruta. Eu tiro tudo que tinha de bom, todo o bagaço, toda a casca, todas as fibras, jogo fora e tomo só a guarapa açucarada, né? Só o açúcar da fruta concentrado. Por isso que é tão docinho. O ideal é nós comermos a fruta. E para o diabético, como via de regra, não existe uma restrição de frutas, mas se recomenda moderação, e especialmente em frutas como banana,
Uva, laranja, essas frutas que têm um teor de carboidrato mais alto, devem ser a que nós mais temos que moderar. E aí nós optamos mais, que dá para comer com mais tranquilidade, com menos chance de erro, morangos, melão, mamão. Que tem mais água. Melancia, porque tem mais água. Então... Tá certo, então. Muito obrigada pelas dicas. A gente conversou com o Adriano Lenz, que é nutricionista. Obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado. Agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Fique conosco.